A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou loucura a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela leitura da Tua Palavra. Obrigado porque o Teu Evangelho é vivo em nossas vidas. Nos prepara nesse momento e nessa manhã, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, nem toda divisão ela é proibida. Por exemplo, a Bíblia ela deixa clara que para alguns movimentos e alguns grupos nós devemos mostrar claramente que não nos associamos a eles. Nem toda divisão é errada. Aqui na carta de Paulo, por exemplo, ele vai distinguir, ele vai separar aqui, ele vai dizer, olha, os santificados em Cristo, ele está falando dos salvos, os chamados para ser santos, como diz o versículo 2, e os que se perdem são os ímpios. Essa divisão, ela é válida. Entretanto, aqui, não é esse tipo de divisão que Paulo está falando aqui. Não é esse tipo de divisão que ele está criticando aqui. Que ele está exortando para que não haja no meio da igreja. A divisão aqui é entre os próprios irmãos. Os irmãos, eles devem estar unidos. A igreja deve estar unidos enquanto vocês estão separados. E Paulo, nos versículos anteriores, nós vimos isso domingo de manhã, exatamente. Ele falou qual foi o problema. O problema é que vocês estão fazendo grupinhos na igreja, onde um segue Paulo, outro segue Apolo, outro segue Pedro e outro segue Cristo. Esse é o problema. E a gente viu isso na semana passada, a gente esmiuçou isso. Paulo, ele é o... Por que as pessoas admiravam Paulo em Coríntios? Porque ele era o plantador da igreja e ele era conhecido como um apóstolo dos gentios. Então, ali o povo, né, os gentios, aquele grupo dos gentios, eles admiravam Paulo. O ministério visível ali de Paulo era esse. Pedro andou com Cristo em todo o seu ministério visível. E Pedro era conhecido como um apóstolo dos judeus, então essa admiração gerava o grupo de Pedro. Apolo era aqueles admiradores da boa retórica, do academicismo greco-romano, como tem pessoas até o dia de hoje que admiram. E também vimos na semana passada sobre a necessidade do ser humano fazer parte de algum grupo. Nós temos essa necessidade de nos identificarmos com as pessoas e estarmos em um determinado grupo. Por exemplo, a história ela é repleta de personagens que se cansaram de um determinado grupo e formaram outro. Que saíram de um grupo e foram para outro. Que cansaram de um grupo político que governava sobre eles e formou um grupo político próprio e tomou o poder. A história está repleta disso. Ter e participar de grupos não é errado. O problema é o que as pessoas fazem. Muitas vezes
a gente coloca a vida da gente num determinado grupo. E o problema é que quando a gente faz isso, a gente passa a confiar a nossa vida nas pessoas. E o que acontece quando você confia na humanidade? Automaticamente você se decepciona com a humanidade. As pessoas que se decepcionam com a humanidade é porque elas colocaram a sua vida, elas colocam as suas esperanças na humanidade, porque colocou a sua esperança, seja num grupo, seja num sistema de governo. Ah, não, esse sistema de governo aqui, ele vai salvar a humanidade. E aí elas se decepcionam. Reparem que pessoas que trabalham diretamente com pessoas, seja numa repartição pública, seja lidando com o público diretamente, elas passam com o tempo a perder a sensibilidade. Elas passam o problema do outro, ele é o meu trabalho, é o cotidiano, eu ouço isso todos os dias. Elas perdem um pouco da sensibilidade de empatia com o próximo, porque elas estão lidando com aquilo ali e elas não veem solução. E elas sabem muitas vezes que aquele problema ali naquele local não vai se solucionar. Então ela vai perdendo essa sensibilidade. E é interessante porque, veja, o problema aqui é divisão. Vocês estão divididos. E Paulo vai entrar no assunto para falar sobre pregação. Ele vai começar a falar sobre a pregação do ímpio. E o que é que o ímpio ouve e o que é que o salvo ele ouve. Ele vai começar a esmiuçar sobre pregação. E por que aqui? Na verdade, Paulo ele nos mostra uma série de contrastes. Veja, no Antigo Testamento, quando eu queria me referir ao povo de Deus, eu dizia, não, o judeu, né? O judeu, ele Israel é a nação que Deus se revelou. É a igreja de Deus, é Israel no Antigo Testamento. E o ímpio geralmente era o gentio. Não que não existissem gentios que eram salvos. Né? Nós temos vários exemplos na palavra de Deus. A gente está estudando Gênesis na quarta-feira e a gente vê que várias pessoas, estrangeiros, eles seguem a mesma lei que está sendo dada a Abraão ali, o patriarca. E provavelmente aqueles estrangeiros, eles entenderam, né? Qual é o procedimento? Então, essa é a ideia. Mas no Antigo Testamento nós temos essa clara distinção: judeus e gentios. O judeu, não podia casar com o gentio. Sansão não podia casar com a Filisteia, que ele queria casar. Não podia ter se relacionado com Dalila. Por quê? Por que essa distinção? Porque aqui foi a nação que Deus se revelou. Então aqui tem regras. Mas essa distinção vai mudando ao longo do Novo Testamento. Ela vai mudando, entenda. Na nova aliança aqui agora, desde Romanos, Paulo ele vai acabando com essa distinção, judeus e gentios, para igreja e não igreja. Por exemplo, aqui mesmo, ele vai dizendo, ó, nós que somos salvos e os que se perdem, como eu disse. Essa clara distinção. Observe comigo, por exemplo, versículo 18, né? A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, para os ímpios, mas para nós, os salvos, que somos salvos, poder de Deus. Olha o versículo 22. No versículo 22 ele está falando de judeus e gentios ímpios. Porque ele está dizendo assim, ó, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Os judeus que pedem sinais e os gregos que buscam sabedoria, esses não foram que entenderam o evangelho. E no versículo 24, ele está falando de judeus e gregos salvos. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Essa distinção entre judeu e gentio para salvo e não salvo, ela vai acabando. Ele está dizendo, ó, claramente eu tenho judeus e gentios salvos e judeus e gentios não salvos. Na verdade, eu tenho vários contrastes aqui. Eu tenho salvos e os que se perdem. Eu tenho loucura versus sabedoria. Eu tenho fraqueza versus força. Fraqueza versus poder. Ele está mostrando esses vários contrastes. E por que ele falar de pregação, irmãos?
Porque a pregação, ela estava sofrendo variação aqui. Quem era de Paulo não estava só no grupo de Paulo porque admirava Paulo e aquilo ali era um fã-clube de Paulo. Mas a questão era muito mais profunda e muito mais séria do que isso. Veja, quem era de Paulo eram os gentios. O que é que eles pregavam? O Antigo Testamento deve ser desconsiderado. Agora, o que deve ser considerado é o Novo Testamento. As cartas de Paulo, os evangelhos. Eles eram os dispensacionalistas da época. Esse era o grupo de Paulo. Não era só porque admirava Paulo. Mas a pregação estava toda deturpada. Os de Pedro. Era o mesmo problema da carta aos Hebreus. Eram aqueles que queriam continuar com a lei cerimonial no Novo Testamento. E aí se apegavam ao apóstolo dos judeus, Pedro. Pedro era a referência dele. E Apolo, como nós já vimos, eu quero exaltar mais a filosofia, eu quero exaltar mais a retórica greco-romana do que o evangelho. Precisa ter ali uma linha de raciocínio filosófica para eu começar a escutar essa pessoa. Esses eram os de Apolo. E os de Cristo, eles se comportavam como desigrejados, não seguiam autoridade nenhuma. Veja que loucura, porque os de Paulo não estavam seguindo o que Paulo pregava, entende? Ninguém que seguia, nem Paulo, nem Pedro, nem Apolo, e muito menos Cristo, pregava o que cada um estava seguindo e usando eles como referência. Essa é a loucura do processo aqui. Não tem sentido. Eu sou fã-clube de Paulo, mas nada do que Paulo está pregando eu estou seguindo. Eu sou fã-clube de Pedro, mas Pedro não chega nem perto do que eu estou defendendo aqui. Então veja, se nem Paulo, se nem Pedro, se nem Cristo e nem Apolo estavam pregando isso, alguém estava pregando isso. Esse é o problema aqui. Porque eles estavam, os quatro, né? E principalmente Cristo é o próprio Evangelho, e os três pregavam o Evangelho de Cristo, eles estavam anunciando o Evangelho. Se eles não estavam fazendo isso, quem estava fazendo? Falsos mestres no meio deles, nitidamente. Por isso que Paulo vai focar na pregação, porque o problema aqui é que a pregação estava sendo deturpada, e esse é o problema de muitas igrejas. Quando a minha opinião ela se sobressai e ela suplanta o Evangelho acabou. O Evangelho é deturpado. Na verdade, todos os problemas da carta de Paulo aos Coríntios é porque a opinião dos coríntios, ela se sobressaiu. É assim que é para fazer, mas eu acho que dá para melhorar. Mas eu acho que não. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que dá para fazer diferente. E isso aí gera um fracasso na questão totalmente doutrinária ali dos coríntios. Veja aqui o versículo 17. O versículo 17, na verdade, ele serve como introdução, né, para essa nossa passagem agora. Porque vai dizer assim, afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. Veja, ele está usando essa ideia de sabedoria de palavra. Aí agora no versículo 18 ele diz assim, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós somos salvos, o poder de Deus. Veja, ele tá usando um termo aqui no 17, que é chamado de sabedoria de palavra, e no 18, palavra da cruz. Isso é um contraste. E é interessante, quando você vai no original, o 18 é assim, pois a palavra da cruz, ele tira esse certamente aqui, e o certamente, eu acho que ele tá tanto na ARA como na NAA, e na maioria das versões, mas quando você troca, né, isso não foi muito bem entendido pelos nossos tradutores, tem um comentarista que fala isso,
Porque quando você colocar o pois aqui, você está puxando uma passagem com a outra. Porque agora ele vai argumentar o que ele levantou dos versículos 10 ao 17. E ele liga, né? Quando ele bota o pois, ele liga o 17 com o 18. Ele está mostrando nítido contraste, né? Veja, essa palavra de sabedoria do versículo 17 é totalmente diferente da palavra da cruz. O que é isso? Nitidamente, a palavra de sabedoria de palavra é a opinião humana. Palavra da cruz é o Evangelho. É o Evangelho. Irmãos, igrejas estão repletas de opiniões. O culto ele está sendo pregado com opinião humana. É isso que suplanta o Evangelho. Por isso que eu falo, tem uma série aí que está espalhando aí no meio cristão, né? Aquela série The Chosen. E por que eu digo? Essa série é um completo e um perfeito exemplo de opinião humana. Ao invés de eu representar ali uma passagem bíblica, eu vou tentar preencher as lacunas, nitidamente preencher as lacunas que não estão na Bíblia. E aí começa uma série de conjecturas. Esse é o problema da série. A série é belíssima, os atores ali, é muito interessante, mas quando, por exemplo, mostra Jesus conversando com um bocado de criancinhas antes dele se apresentar para os discípulos, aquilo ali é uma coisa fictícia, pensada, é algo que poderia acontecer ou não, mas o perigo de se cair numa heresia e você deturpar o Evangelho é muito grande. Então, por que eu digo isso? Porque tem gente que faz isso exatamente na pregação. Ao invés de eu falar a verdade, de eu falar a palavra, eu vou lotar o meu esboço com a minha opinião. Porque eu não acho que o texto, ele é tão rico assim. Você olha assim, puxa, eu não peguei um texto tão... Então, vamos embora com a minha opinião. Tem muita gente, irmãos, nos domingos, que estão indo para a igreja para ouvir a opinião e para ouvir o que o outro acha. E é isso aí, o Evangelho ele está sendo esquecido. Mas o que salva não é a minha opinião. O que salva é o Evangelho. Olha, veja o versículo 5 do capítulo 1, né? Paulo vai dizer que eles foram enriquecidos com a palavra e com todo o conhecimento. E agora a gente linka, né? Essa palavra é a palavra da cruz, no versículo 17. O que Deus diz aqui é que a palavra da cruz, ela não teve o apoio nem a ajuda da humanidade para se estabelecer. O ser humano, ele não contribuiu com o Evangelho, entende? Com a construção do Evangelho. O Evangelho jamais passou por nenhuma revisão humana. Pelo simples fato, irmãos, de nós não termos a mínima capacidade para isso. Deus não precisou do ser humano para planejar o plano da redenção. Veja o que é que diz o último versículo de Romanos. O último versículo vai dizer assim: ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Ao Deus único e sábio, essa sabedoria infinita, dessa sabedoria saiu a palavra da cruz. Na palavra nós temos a obra perfeita de Cristo. E o que é que a gente faz aqui na escola dominical? O que é que a gente faz no grupo familiar? O que é que a gente deve fazer nas nossas casas? Estudarmos, meditarmos e entendermos a obra da cruz. Não tem espaço para nossa opinião no Evangelho de Cristo. Você quer destruir o Evangelho numa igreja? Modifique ele como você deveria, como você acha que ele deve ser feito. Primeiro que isso é uma característica de quem não estuda a palavra. Quem não estuda a palavra precisa falar alguma coisa.
Então, já que ele não tem a palavra para falar, ele vai encher o sermão com a opinião dele. Então, é um caso nítido de alguém que não quer se aprofundar no texto. Porque para eu passar o evangelho para você, eu preciso estudar. Para eu entender o evangelho, eu preciso do Espírito Santo. E para eu me aprofundar nele, eu preciso meditar nele. Veja o que é que diz o versículo 19. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Isso é uma passagem direta lá de Isaías 29, e nós lemos um pouco do texto aí de Isaías 29. Nesse capítulo, nós temos um texto, né, que ele está lidando com a sabedoria dos homens. É um texto, na verdade, que começa, esse é o versículo 14 de Isaías 29. Eu acho que vale a pena a gente abrir, por favor, irmãos. Vamos abrir em Isaías 29. Eu vou pegar a partir do 9. Eu vou ler do 9 ao 16. Não, do 9 ao próprio versículo 14, que é de onde Paulo tira aqui essa referência. Isaías 29, do 9 ao 14, vai dizer assim: fiquem espantados e continuem assim, fiquem cegos e continuem sem ver. Eles estão bêbados, mas não de vinho, andam cambaleando, mas não por causa de bebida forte, porque o Senhor derramou sobre vocês o espírito de profundo sono. Ele fechou os olhos de vocês, que são os profetas, e cobriu a cabeça de vocês, que são os videntes. Para vocês, toda a visão já se tornou como as palavras de um livro selado, se derem o livro a alguém que sabe ler, dizendo: leia isto, por favor. Ele responderá: não posso, porque está selado. E se derem um livro a quem não sabe ler, dizendo: leia isto, por favor, ele responderá: não sei ler. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios não me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio desse povo. Sim, farei essa obra maravilhosa e um prodígio, de maneira que a sabedoria dos seus sábios será destruída, e o entendimento dos seus entendidos desaparecerá. Qual é o ponto aqui? Vocês estão me buscando com lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Vocês declaram crer, mas a crença de vocês está entrelaçada com sabedoria humana, está entrelaçada com a opinião de vocês, a ponto de você parecer crer, mas na prática você não está convivendo com a verdade, porque você está misturando as coisas. Vocês estão anexando isso com o seu próprio pensamento, sabedoria e entendimento. E por causa disso, eu falei coisa maravilhosa. Só que essa coisa maravilhosa não é uma coisa boa para eles. Aqui eu vou aniquilar a sabedoria dos sábios. Eu vou transtornar a sabedoria deles. Veja, o que Deus está fazendo na prática? Simplesmente, eu vou fazer com que pela sabedoria humana seja impossível me conhecer. Essa é a forma de Deus trabalhar. Pela sabedoria que o ser humano vai desenvolver por si só, eu vou fazer de um jeito que seja impossível chegar a mim desta forma. A gente leu na certeza do perdão, Isaías 29, 17 a 19, o 22 diz assim, portanto, a respeito da casa de Jacó, o Senhor que remiu Abraão diz o seguinte: Jacó não será mais envergonhado, nem mais ficará pálido o seu rosto, já não será mais envergonhado. No versículo 20 da nossa passagem, Paulo faz a seguinte indagação: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador desse mundo? Não é fato que Deus tornou louco a sabedoria desse mundo? Deus revelou a sua sabedoria somente por meio da cruz.
A sabedoria dos homens exaltada no meio da igreja, ela traz vergonha para o evangelho. O que Paulo está nos dizendo aqui é que a razão da humanidade foi obscurecida pelo pecado. A gente não tem saída. Veja, olha a linguagem. 1 Coríntios 2:9. Por favor. 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Veja, os olhos não viram, os ouvidos não conseguem ouvir, não penetra no coração humano. O homem nunca pensou sobre isso. O homem, na sua força, ele nunca vai querer, vai buscar o evangelho. O que ele não penetra? O que ele não ouve? O que ele não vê? O que Deus tem preparado para o seu povo, ele por si só, ele não pensa nisso. Vê, versículo 14 do capítulo 2. Porque o assunto está bem entrelaçado, né? Então ele vai dizer assim, ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucuras, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural, ele não pode entender. Essa é a linguagem. Veja, ele não quer entender, porque ele não pode entender. Essa é a ordem. Ele não quer, ele não tem interesse. Por que ele não quer? Porque ele não pode. Porque não é dado a ele a capacidade para isso, a iluminação para isso. Ele está cego, ele é incapaz de perceber. Ele acha que ele não quer pela vontade dele, mas ele não quer porque ele não pode. É essa linha de raciocínio que ele está levantando aqui. Veja o versículo 21 da nossa passagem. Visto que a sabedoria de Deus, que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. É exatamente isso que ele está falando. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. A forma do homem ser salvo é pela loucura da pregação. Por quê? Porque o sábio vai dizer, como é que pode Deus enviar o Filho e morrer por mim? O que é que isso tem a ver comigo? Ele não consegue entender, ele vai concluir, é desnecessário. Os judeus pediam sinais, desde a época de Cristo. E Jesus vai dizer, eis o sinal de Jonas. Ele passou 3 dias na barriga do peixe e depois ele saiu de lá. Esse é um dos sinais no Antigo Testamento que apontam para a cruz. Os judeus querem um Cristo, eles queriam um Cristo que se sentasse no trono, que julgasse o mundo. Os gentios acham que pela sabedoria de Deus, eles vão escapar da ira de Deus. Só que a sabedoria bíblica, irmãos, que é adquirida através do que ele vai chamar aqui de loucura da pregação, é clara que o único que pode me livrar da ira de Deus é o próprio Deus. O único que pode me livrar da ira dele é ele mesmo. O versículo 21, o ser humano ele não pode conhecer a Deus por sua própria sabedoria. O plano que a humanidade monta para chegar a Deus não dá certo. É só a gente voltar para a criação. Essa é a proposta de Satanás desde o início. Satanás chega para a mulher e diz assim, você vai ser igual a Deus. E Gênesis fala que ela olha para o fruto, ela olha com cobiça, e esse fruto ela passa a enxergar o fruto como desejável para lhe dar o quê? Entendimento. Esse entendimento é traduzido por sabedoria. A proposta é, coma do fruto da árvore da sabedoria e você será igual a Deus. Você vai ser autônoma, você vai traçar os seus planos. Só que Deus é santo. Deus é perfeito. A criatura jamais pode se igualar ao Criador. A propaganda de Satanás é, tenha uma sabedoria própria. E ela troca a sabedoria de Deus
Pela sabedoria própria. E o pecado vem ao mundo. E qual é o resultado, irmão? É a sabedoria desse mundo. São pautas totalmente anticristãs, pautas feministas. A mulher, ela pode exercer a autoridade de homem. E isso entra na igreja. Agora, eu tenho mulheres ordenadas. Quando é claro em Timóteo que nós temos a recomendação clara que isso não pode acontecer. Mas a sabedoria humana, ela nega isso. Por isso que Paulo vai lá em Gênesis, de Timóteo ele vai para Gênesis e ele diz porque primeiro foi formado Adão e depois Eva, e não foi Adão enganado e sim a mulher. Ou seja, quando a mulher decidiu liderar, quando a mulher decidiu exercer a função do homem, o pecado entrou no mundo. E quando o homem deixou a mulher liderar, quando o homem foi omisso, isso aconteceu. Será que a solução para a humanidade é a sabedoria humana? Será que essa é a solução? A sabedoria humana, ela rejeita. Nós devemos viver para Cristo. Ela rejeita. Você deve viver para si mesmo. Você deve buscar a sua felicidade. Você deve tirar esse bem que tem dentro de você. É isso que ela diz. O versículo 1 está dizendo, 21, perdão, ele está dizendo, a sabedoria humana não conhece a Deus. Deus estabeleceu uma forma de conhecê-lo. Loucura da pregação. Por que loucura? Porque a cruz de Cristo é loucura para os que se perdem. Para os ímpios. Não tem sentido para eles. Tudo que o mundo considera vitória é exatamente o que não acontece na cruz aos olhos terrenos. Ao padrão do mundo sobre a vitória. Como é que ele venceu se ele foi pregado numa cruz? Deus faz com que a sabedoria humana conclua que crer na morte de Cristo como vitória seja loucura. Por isso que para eles, e Paulo se apropria desse termo, nós pregamos loucura. Pois essa forma louca é a única forma de você conhecer Deus. É assim que Paulo está falando. Deus tira a lógica da sabedoria humana em crer que um sacrifício pode ser encarado como vitória. Para eles o evangelho sempre vai ser loucura. Versículos 22 e 23. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado e escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Só aqui haverá unidade, irmãos, se os judeus abandonarem os seus caminhos e voltarem para a sabedoria de Deus. Se os gentios rejeitarem a própria sabedoria e se submeterem à revelação dada na cruz do Calvário, só assim eles serão salvos. Por isso a divisão na igreja, porque a gente fala que a gente crê em Cristo, mas vamos colocar a nossa opinião ao evangelho, loucura. Essa é a palavra usada. Quando isso é feito, é loucura. Os judeus pediam sinais. A pregação deles tinha que ter um milagre. Tinha que ter um dom miraculoso ali. Tinha que ter alguma coisa a mais para comprovar que aquilo ali de fato era a pregação. Tinha que ter algo extraordinário, senão não valia para eles. Eles só queriam busca de sinais miraculosos. O grego só assistia a pregação se você estivesse com as referências homiléticas e as referências acadêmicas em dia. Senão eles não lhe ouviam. Isso é uma tentação para nós pastores. E eu falo isso, muitos pastores já compartilharam isso. Veja, quando a gente que estuda pregação e estuda a homilética, a gente sabe todas os meios, as estratégias e as formas de você preparar um sermão. Então não é uma tentação, quando eu estou assistindo um sermão de alguém, ver se os meios homiléticos estão em dia. Isso é uma tentação. Dizer, poxa,
alguém que está pregando o mesmo texto que eu já preguei, e aí, eita, ele esqueceu aquilo, ó. Puxa, eita, essa introdução podia ser mais... Não, essa conclusão foi muito rasa, ele podia... Eu não posso fazer isso, é uma tentação para mim. Se eu estou no culto e se eu estou ouvindo a palavra de Deus, ali eu tenho que esquecer os métodos homiléticos e ser enriquecido com a palavra de Deus. Isso foi até um exemplo do Augusto Nicodemos, que a esposa dele ficava catucando ele, que ele dizia, puxa, essa introdução, e ele parou com isso. Por quê? Porque a gente começa a suplantar os métodos acima do evangelho, e a pregação da palavra, ela tem que ser valorizada ali. Isso é uma tentação para nós também. Diferente de uma faculdade, de um presbitério, que você está analisando o sermão de alguém, ali é um sermão de prova, ou numa faculdade onde o professor está querendo que ele melhore, então ele está ali para criticar o sermão. Isso ali tudo bem, mas na pregação da palavra, a pessoa está considerando e dizendo, eu não gostei porque você não usou os métodos. Não, aqui eu tenho que cultuar o Senhor. É diferente. Veja o versículo 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, está falando dos salvos aqui, Cristo é poder de Deus e a sabedoria de Deus. Para os judeus, para os judeus e gregos chamados por Deus, o evangelho que tem esse, que é poder de Deus, ele agora é poder de Deus e é sabedoria de Deus. Para uns escândalo, ele está dividindo, para uns escândalo e loucura. Para os que foram chamados, ou seja, predestinados, você só é chamado se for predestinado. Então, porque você foi chamado, você olha para o evangelho e conclui, não é loucura, não é escândalo, é poder. Só para você que foi chamado. Irmãos, me mostre uma opinião sua. Me mostre uma opinião minha que acrescentada ao evangelho me liberta você da culpa, do pecado e da escravidão. Somente o sacrifício de Cristo tem poder para nos livrar. Ninguém mais tem poder para isso. É essa distinção que ele está fazendo, não mais do judeu e do grego, mas do judeu e do grego salvo e do judeu e do grego ímpio. É aqueles que creem na loucura da pregação. Versículo 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Em primeiro lugar, em nenhum momento Paulo está dizendo que Deus é louco ou fraco, de forma nenhuma. Ele está usando aqui de ironia. Ele está se apropriando da linguagem do ímpio, para dizer, olha, a loucura de Deus, que vocês julgam loucura, é muito superior à sabedoria de vocês. A fraqueza de Deus, que vocês julgam ele ser fraco, Deus é fraco, Deus é instável, Deus se contradiz, Deus não existe. O que vocês estão alegando, pois tudo isso que vocês acham dele, é muito mais forte do que tudo que vocês construíram. O evangelho não se molda à nossa vontade. Como o ser humano faz quando ele quer buscar a sua paz, mas ele não quer crer no evangelho. Ele cria uma verdade para se confortar e para se justificar no que aquilo que ele está fazendo está correto. Por isso que a gente tem uma série de justificativas em cima do evangelho. Mas a gente sabe que aquilo ali não é uma paz verdadeira. Aquilo ali é uma falsa paz. O único que pode nos tirar a culpa é Cristo. É nele que eu devo me apegar. Essa é a sabedoria, esse é o poder. Apenas, veja, esse é o evangelho. Apenas se ele se voltar contra ele mesmo, eu serei salvo. Ele traça isso desde Gênesis 3,15. Só se ele for contra ele mesmo. E é assim que acontece na cruz do Calvário. A ira de Deus caiu sobre ele mesmo. Só essa verdade pode me livrar de uma eternidade no inferno.
sem acrescentar a minha opinião. Porque senão a glória do Evangelho, ela vai se perder. Vamos transformar esse Evangelho em humanismo, em sermões de ajuda pessoal, em sermões coaching. A loucura do Evangelho é mais sábia do que as nossas ideias. A fraqueza do Evangelho é mais forte do que a nossa conclusão. Então, dito isso, irmãos, eu tenho 3 rápidas aplicações. A primeira é que, na prática, né? Veja, aqueles que tentam, por exemplo, eu citei alguns exemplos aqui sutis de pessoas que querem pegar o Evangelho e colocar a sua opinião. Por exemplo, eu quero anexar sabedoria bíblica com sabedoria humana. Por exemplo, evolucionismo combinado com criacionismo, né? Deus criou o mundo por meio de um processo evolutivo. Por quê? Porque a revelação precisa estar adequada à minha sabedoria. Eu desenvolvi a sabedoria do evolucionismo, mas ali tem a revelação. Então vamos tentar juntar as duas. E aí a gente começa com uma série de indagações. Por exemplo, Adão, né? Como é que Adão? Adão foi criado imediatamente adulto, já falando com Deus, já colocando nome nos animais, com inteligência. E eu pergunto, o que a gente faz com Adão? Adão não foi criado literal, né? É uma palavra muito forte, né? Adão é uma representação da humanidade. Adão é um símbolo. Então o que a gente faz com Romanos 5? Que diz que por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, e por meio de outro, muitos foram salvos. Se eu nego Adão como homem, que veio e pecou, eu nego a historicidade de Cristo. Se eu nego Adão, eu nego Cristo. Ou seja, é uma arma contra o Evangelho. Porque simplesmente eles partem do pressuposto de que a revelação precisa se encaixar, mas não é por aí. Após a atitude de Adão, veio a culpa pelo pecado. O ser humano, ele se sente culpado pelo que ele faz, mas tem um homem que ensina que a gente pode se livrar da culpa. Quem pode nos livrar da culpa? Cristo não, Freud. Os estudos de Freud ensinam que o ser humano pode tomar atitude sem culpa, pois ele agora pode ser justificado pela situação e o meio que ele vive. Reparem como tudo hoje tem uma explicação filosófica, científica, tem uma explicação psicológica. Tudo hoje a gente trata como doença. E é claro, meus irmãos, entendam, existe depressão é doença, ansiedade, tem a ansiedade que é pecado, tem a ansiedade que é doença. Existem o que nós chamamos de comorbidades, que é o autismo, que é o TDAH, e entre outros, e isso é para ser pesquisado, estudado e trabalhado. Mas existem aqueles que querem encobrir os seus pecados, alegando estarem doentes. Tem esse lado também, porque até nisso, até na comorbidade de alguém que precisa, na doença de alguém que precisa, tem gente querendo se justificar, querem que a psicologia arranje uma justificativa para que todos os atos da humanidade de errado tenham uma explicação psicológica. E é isso aí, para tudo Freud explica, para tudo Freud tem uma explicação, uma opinião, uma teoria, que desmorona a compreensão de pecado, de você sentir a culpa pelo pecado, e você pedir perdão pelo seu pecado. A opinião dos homens, quando se mistura com a verdade pura, ela transtorna o Evangelho. Onde é que está o poder da cruz? De libertar o homem da culpa. Outra indagação, essa é muito famosa, Moisés não escreveu o Pentateuco. Porque o vocabulário do Pentateuco não era da época de Moisés. O vocabulário do Pentateuco, os liberais vão dizer, é que
ele é ali em meados do cativeiro babilônico. Ou seja, eles concluem, provavelmente quem escreveu o Pentateuco foi Neemias ou Esdras. Não foi Moisés. Aí você... Qual é o problema de eu crer que o Pentateuco não foi escrito por Neemias ou Esdras, né? O problema é que você automaticamente chama muitos apóstolos e profetas que falam que a lei de Moisés, o que Moisés escreveu, escrito por Moisés, o próprio Pentateuco mostra que Moisés escreveu o Pentateuco. O que você chama todo mundo de mentiroso? E eles têm uma resposta. Eles dizem, olha, e o que eu digo que Cristo aqui está falando? A lei de Moisés, Moisés escreveu, o próprio Pentateuco. O que você me responde? Dizendo, isso é uma coisa que nós chamamos de santa fraude. Olha, é uma santa fraude. Porque é conhecido como Moisés, mas eles mesmos sabiam que não foi Moisés que escreveu. Uma santa fraude. Está no livro, está nos livros de teologia. Está no livro, é um termo que eles usam para justificar a sua sabedoria. Não tem como colocar a nossa opinião no Evangelho. Homem nenhum planejou o que Deus planejou de modo poderoso, sábio. Ninguém faz isso. Deus não pediu conselho a nós. É toda a indagação lá com Jó. Onde você estava quando eu criei isso? Onde você estava? Não tem como. Segundo lugar, irmãos, a pregação da palavra, ela deve ocupar o lugar central em nosso culto, né? A gente vê hoje outros elementos tomando o lugar da pregação, o lugar central da pregação, mas é por meio da pregação que o Evangelho ele se revela. Como eu disse, né? Ministérios coaching, então estão tomando, tem uma certa líder, até famosa, que ela diz, olha, assim como eu ouvi 2 minutos e pausei e fui fazer outra coisa. Ela diz assim como a mãe prepara o enxoval do bebê antes dele nascer, Jesus prepara o seu enxoval e ele coloca dentro de você paz, amor, força de vontade. Você nasce com o bem, é só você procurar o bem dentro de si. Caramba, isso está dominando o culto. As pessoas estão saindo de casa para ouvir esse tipo de palavra. Por quê? Porque a minha opinião, ela está sendo colocada na frente do Evangelho. Tem um colega de trabalho, ele disse que, eu achei engraçado, mas eu não expressei a minha reação na hora. Ele disse assim, que estava incomodado com a igreja dele, porque o pastor estava falando muito de pecado, estava falando muito de culpa, e que você tem que se arrepender. Não, eu vou domingo na igreja, domingo é o primeiro dia da semana, eu vou no domingo para relaxar, para ouvir uma palavra motivacional para começar a minha semana, e o pastor começa a falar de pecado, de necessidade de arrepender, assim mesmo. Eu disse, que absurdo, é um negócio, né, terrível. Essa é o sentimento. Se o Evangelho não for a nossa motivação, irmãos, se o Evangelho não está sendo eficaz para nós no meio da pregação, não existe algo errado com o Evangelho, existe algo errado conosco. Uns argumentam dizendo, a gente podia reduzir a pregação, né? A gente botava, sei lá, mais oração, vamos botar mais oração, vamos botar mais louvor. A gente vê igrejas que parece que a pessoa está na Broadway, é um musical, são 11 louvores, são 12 louvores, e tem um argumento muito famoso que diz assim, mas o louvor não é a palavra de Deus, né? Não tem a palavra de Deus no louvor? A pessoa pode se converter ouvindo louvor. Por exemplo, a gente canta os salmos, não canta os salmos, então vamos fazer assim, vamos colocar 8 salmos e 15 minutos de pregação. Olha, o salmo é a palavra. Você está cantando a palavra. 15 minutos de pregação e 8 salmos. E pronto. Por quê, irmãos? Por que não? Porque esse não é a forma adequada. Porque o que converte... Veja, ele fala sobre a loucura da pregação. Por que a palavra pregação? Porque eu só vou esmiuçar o texto. Aqui você vai cantar o texto. Isso é fundamental. Isso é útil, certo, gente? Eu não estou descartando isso.
Mas é na pregação que eu vou esmiuçar o texto, que eu vou me adentrar no texto, que eu vou aplicar o texto para a sua vida. É aqui que a gente gasta mais tempo, investe mais tempo no culto. Por isso que nossas pregações, elas são longas. Por quê? Porque o texto é profundo. Essa é a ideia. O texto é muito profundo. Quando eu entendo isso, quando eu tento extrair o máximo do texto para você, esse é o efeito que dá. Veja, um dos exercícios de um pregador é você escutar diversas pregações. Você está preparando um texto e você, li um bocado de comentarista, fiz uma exegese aqui de uns termos, sei tudo do texto, não vai escapar nada aqui. Aí eu escuto a pregação de uma pessoa mais experiente, de uma pessoa aqui, e ele fala uma coisa que eu não imaginei que estava no texto. E isso é normal, isso é um exercício normal. Se você fala alguma coisa para a sua família, prega, daqui a uns anos você vai pegar o mesmo texto, você vai achar mais coisas, porque o texto é profundo, ele é um buraco sem fim, não tem fim. A profundidade da palavra de Deus, isso aqui, quando a própria Bíblia fala que ela é suficiente, é porque se a gente pegar a Bíblia a vida toda, estudar ela a vida toda, não vamos conseguir contemplar tudo. E olha que aqui não está todo o conhecimento de Deus, está o que Ele quis revelar. É isso que nós devemos entender. Qual o maior pecado da sabedoria humana? É a vaidade, é achar que ela é mais sábia do que Deus. E por último, irmãos, o que é que resta para mim como pregador da palavra? O que é que resta para você como sacerdote do lar? Como membro da igreja que prega a palavra no seu trabalho, para as pessoas que estão ao seu redor? O que resta é pregar o evangelho de forma pura, de forma simples. É por isso que o culto ele é simples, que a liturgia deve ser simples, a mensagem tem que ser direta, tem que ser clara, tem que ser aplicada para a vida da igreja. E parar de colocar a minha opinião. Eu posso trazer aqui várias opiniões para confrontar com a palavra de Deus, mas não pregar a minha opinião. Por último, eu tenho aquele exemplo, tem um pastor, um pastor, ele já deixou de ser pastor, que ele foi expulso, o tal do René Kivitz. Ele falou que a Bíblia precisava ser atualizada, e aí aquilo gerou uma grande repercussão, acho que na época da pandemia, e ele saiu lá da ordem dos pastores batistas. Ele agora fez um ministério à parte, e agora o próximo passo dele é para alguém que alegou e continua dizendo, não se arrependeu de que a Bíblia precisa ser atualizada. Ele agora está levando várias pessoas para negar o Evangelho de Cristo, dizendo que, olha, eu assisti um vídeo tem um amigo meu, o outro amigo, esse é melhor, né? Esse é mais crente, lá da Academia Cristã. A gente diz que a gente compartilha a heresia, né? A gente fica compartilhando vídeo. E ele me mandou esse vídeo do René Kivitz essa semana. Ele até membro da aliança lá, é o Max. Ele dizendo que é o seguinte, olha, a morte de Cristo não é o centro do Evangelho. A única coisa que importa para o Evangelho é a ressurreição de Cristo. Esqueça a morte. Né? A morte não tem significado, é mais a ressurreição. Foi porque ele ressuscitou, não porque ele morreu. Entendeu? Entre outras coisas, ele vai dizer, olha, o pecado não é uma questão moral, é uma questão ontológica. E se você for para o cerne da palavra, é só para você aceitar qualquer movimento de esquerda, qualquer movimento de minoria dentro da igreja. E para fechar com chave de ouro, ele vai dizer o seguinte, no final não existe essa de céu e de inferno. Você volta para Deus, não tem um lugar específico. Isso aí foi uma invenção da Idade Média. Olha, é absurdo. Por que tanta heresia numa pregação só? Porque a Bíblia não basta. O que a Bíblia é pouco. De fato, ele está defendendo. A Bíblia precisa ser atualizada com a minha opinião. Quando a minha opinião vem, não existe mais Evangelho. O que resta para mim é explanar o Antigo Testamento e o Novo, apontando Cristo para tudo. Esse é o meu objetivo, nada além. Qual é o argumento que eu vou ter no dia do juízo? Qual é algo
O que além do evangelho eu posso falar para Deus no dia do juízo? Uma ideia que eu tive acima do evangelho, qual é o argumento que eu vou ter para Deus no dia do juízo, além do evangelho? O que é que Adão, irmãos, e eu concluo com isso, o que é que Adão faz imediatamente após pecar? Ele cobre o seu órgão reprodutor com o que ele faz com as mãos, ele cobre com planta. E olha o que é que Deus faz. Deus não faz isso imediatamente. Deus pega a pele de animal e cobre as partes íntimas, tanto de Adão como de Eva, após ele profetizar sobre Cristo em Gênesis 3,15, depois do evangelho, que é anunciado pelo próprio Deus, ele vai e cobre com pele de animal. Esse é o meio. Veja, a minha opinião, as minhas mãos, elas não cobrem o pecado. Elas não vão me redimir. O meu meio, somente a verdade que aponta para Cristo como minha salvação. Salvação, sabedoria e redenção. Olha o que é que diz, e a gente vai esmiuçar isso à noite mais, né, os versículos 26 a 31, mas olha o que é que diz o versículo 30 e 31, que é a conclusão desse capítulo, né? Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie-se no Senhor. Ele se tornou tudo o que eu preciso. Eu não preciso de mais nada. Eu penso que eu preciso, mas eu não preciso. Tudo da parte de Deus para nós. Amém, irmãos? Se Deus quiser, à noite, vamos concluir esse capítulo de Coríntios.